Frank, hoje o nosso entrevistado de hoje, um profissional já de longa data, né, Frank? Coach e também um dos fundadores do ICF. ICF, isso. ICF Curitiba. Paraná, né? E vem nos falar um pouco dessa profissão importante no dia a dia das pessoas e no dia a dia das empresas. Isso, exatamente. Uma profissão já consolidada, né, Frank? Isso. Vamos falar justamente sobre a empresa, né, hoje. É uma profissão consolidada e é muito importante nessa pegada empresarial. Por que existe o coach, que as empresas contratam coach? Isso é uma pergunta interessante. Principalmente porque, primeira coisa, o empresário ele quer desenvolver. Então, a pegada tem que ser uma pegada de desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, o processo de coaching é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, porque ajuda o indivíduo a se transformar no estado desejado que a empresa quer também. Tá? Então, isso a gente faz coach desde 2012 e o meu métier realmente é pessoa jurídica, né? Empresas que me contratam para fazer esse processo. Como é que funciona o processo? Nós conversamos já várias vezes nesse quadro aqui, no Momento Coach, que todo processo tem um início, meio e fim. Né? Como é que acontece no caso das empresas, Frank? Isso aqui é interessante, porque nas empresas tem algumas peculiaridades, tá? Porque o processo de coach é um processo único. Você vai fazer junto com uma pessoa que, por exemplo, é um gestor. Só que como é que se a empresa que está contratando, como é que funciona esse processo? Tá? Então, isso aqui é bom poder orientar as pessoas, e até o empresário, né? Normalmente, quando me contratam para fazer um processo de coach, primeira coisa que eu pergunto para o empresário ou o diretor que contrata, para que ele quer o processo, tá? Certo? E se ele entende do processo. Porque uma coisa a gente percebe que muitos empresários não sabem o que é realmente o processo de coach. E aí existe um contrato de 3 pontas, tá? Porque é o seguinte, você vai fazer um processo, por exemplo, Mário é um gestor, vou fazer um processo contigo. Mas quem contratou o meu trabalho é o diretor da Transamérica. Como é que fica essa relação? Então, a primeira coisa que a gente faz é, conversar com o coach, para explicar como é que é o processo de coach, para ver se ele está enganjado. Porque um dos motivos que o processo não dá resultado é que o coach não está 100% acreditando ou no coach, tá, e no processo. Tá? Porque, por exemplo, o que vai fazer? Então, o processo de confidencialidade é um item muito importante para explicar. Para não quebrar esse canal de comunicação, esse elo, e não gerar desconfiança, qualquer ferramenta que um bom profissional utiliza, Frank? Boa pegada. Então, a primeira coisa é aquele processo de confiança. Certo? E tudo que for discutido entre o coach e o coachee no processo, ele é altamente confidencial. Tá? Então, voltando àquela questão de como é que a empresa quer saber, porque a empresa quer resultado. Perfeito. Então, a gente faz um alinhamento primeiro, vamos lá. Tem o diretor, tem você. Bom, legal, a gente vai começar o processo de coach. O que a empresa quer desse processo? Vamos dar um case aí. Digamos aí, a televisão quer dar um upgrade aí no seu setor de comunicação. Legal. E ela sabe o norte que ela quer seguir. Exatamente. E ela sabe o que ela tem à disposição, quais os profissionais que ela tem dentro da casa. Isso. Mas ela vê que, de repente, falta alguma coisa para que esse processo se desenvolva. Exatamente. Então, e aí entra a contratação desse coach. Isso. Como é que ele vai analisar, no caso, o que ele tem, quais as ferramentas que a empresa tem, quais são os valores humanos e como que ele pode trabalhar tudo isso para que não haja aquele algo que é comum entre os seres humanos, que é a vaidade, né? Entendi. Vamos fazer pintou agora um exemplo, tá? Digamos que você tem um carro. Ok. Tá? Você tem um carro potente, tá? Ele tem muitos HPs, é um carro que corre bastante, só que você não sabe que você tem todo esse potencial. Tá? E, de repente, o gestor ele vê um grande potencial no Mário. Pô, o Mário é um cara bom, só que ele não está conseguindo ver isso aí. Tá? Então, o coach, no processo, ele vai mostrar, tem a questão do autoconhecimento, vai mostrar, pô, Mário, tem isso aqui, e ele vai começar a perceber. Então, esse processo de transformação que acontece junto num processo de coach, no caso, dentro de uma companhia. Agora, você falou uma coisa interessante. Onde é que a empresa quer chegar? Então, ele vai chegar assim, digamos, Mário, eu sei que você é uma pessoa assim, assessada, comprometida, mas eu preciso que você seja um pouco organizado, por exemplo. Esse é um item, é uma atitude que você precisa desenvolver. E hoje a empresa, isso que normalmente eu faço na prática, hoje a empresa ela vai falar assim, ó, de 0 a 100%, então tem lá
3 pessoas conversando. Como é que você vê o Mário hoje? O Mário é assim. Mas eu gostaria que ele chegasse no 80%. Ele é 60%, mas eu gosto de chegar no 80%. E aí a gente faz um alinhamento. O que seria 80% para você? 80% para mim seria XYZ. Tá? E a gente consegue identificar o ponto inicial para o ponto desejado. As características de cada profissional? Exatamente. Do que a empresa espera. Feito isso, tá? Ou seja, um alinhamento com o gestor, começa o processo 1 a 1. Ok. Tá certo? E aí no processo 1 a 1, uma coisa que eu percebo é o seguinte, normalmente quando o coach quer trazer algum objetivo, 80% dos casos está alinhado ao que a empresa quer, é interessante. Porque ele já sente que, por exemplo, um gestor que virou um diretor, ou um coordenador que virou um gestor, né? Então ele já percebe esses caminhos e fica mais tranquilo para você desenvolver. Então, feito isso, a gente começa o processo de coach, tem a questão da confidencialidade, como eu falei, tá? E as sessões vão andando. Tá? Eventualmente vai ter algumas tarefas que a gente propõe na sessão. E tudo isso que acontece é reportado à diretoria, o andamento, o processo? Isso é importante. Ou ele corre em segredo? Não. Lembra que eu falei de confidencialidade? Isso fica claro nesse contrato de 3 pontas que o processo tem confidencialidade. Como é que então fica o resultado? Então, normalmente aqui no Brasil se fazem 10, 12 sessões. Tá? Então, a primeira sessão a gente faz a questão das metas, né? Tem uma reunião de alinhamento, e lá na metade a gente volta a conversar com os envolvidos, pode ser o diretor, pode ser até um departamento de RH, ou o chefe imediato dele. Então, nós definimos ali o estado desejado. Como é que está hoje você vê o Mário, por exemplo? Não, o Mário está assim. Então, naqueles indicadores a gente consegue perceber, os gestores conseguem perceber a diferença. O profissional aí envolvido nesse processo, ele não corre o risco dele, por medo, por ansiedade, segurar, travar e não te dar esse aporte de informações, porque as pessoas têm um certo receio, né? Como é que você, como profissional, trabalha para poder abrir esse espaço de conversação com o seu coach, de tal maneira que ele não esconda ideais, metas, objetivos, performance? Entendi. É um processo muito, como eu falei, confidencial. Isso ele tem que acreditar, ele tem que confiar no seu coach. Por isso que muitas vezes, nesse caso, um coach externo é recomendado, em vez de um coach interno. Tá? Porque ele não tem vínculo. Exatamente, não tem vínculo. Então, e até entra a questão da cultura, quando se fala em cultura coach, né? A empresa tem cultura coach, mas pelas pesquisas da própria ICF, que desenvolve, existem 3 vetores importantes para ter uma cultura coach. Primeiro, os gestores, por exemplo, já aplicam a conversa coach com seus funcionários, tá? Certo? Que hoje não é muito... o gestor tem que ser um gestor que saiba ouvir, né? Sabe lidar com as pessoas de uma forma proativa. E a segunda questão é você ter que ter coaches externos também, tá? Desenvolvendo o trabalho. Então, existem esses vetores para você ter uma cultura coach, tá? Ok? E é claro, dentro também existe coaches internos. Então, tem que ter coach externo, coach interno, e os gestores vivem um processo, uma conversa coach, uma liderança coach, aí você consegue realmente ter a cultura coach, como se fala por aí. Essa cultura é o ideal de querer mudar, de querer melhorar a performance? O que a gente podia entender como cultura coach? Essa pergunta de querer mudar é uma coisa que é importante, porque o que acontece? Como é a empresa que está contratando, tá? A pessoa ela tem que querer fazer o processo. Tá? Esse é o ponto principal, o querer. Mesmo no coach individual que eu lá. Porque tem que pensar que o querer aqui não é uma disputa, né? Não. É um querer para melhorar a performance. Exatamente. Porque não é o coach vai entrar dentro da empresa e vai fazer um dossiê dizendo quem é bom, quem é ruim. Não, ele vai entrar para melhorar a performance dos valores já existentes. E que ele tem. A pessoa então, tem. na verdade, o coach vai ajudar o seu coach a extrair o seu melhor, para que o processo ande. Lembra do carro que eu comentei? Sim. Aquele carro potente? Okay. E ele não sabe? Então, existe até uma ferramenta que dá para usar, dependendo da sessão, que é a janela de Johari, que é aquela questão da pessoa não conhecer e as outras pessoas conhecem, que é o caso. O cara tem um potencial, mas ele não vê. Então, despertar esse potencial é muito interessante. E o retorno que a empresa tem é muito grande nesse sentido. Né? Posso entender que um coach é como se você estivesse ali lá no paddock de uma Ferrari. Você sabe as ferramentas, como usar, como ir ajudar a ir calibrando esse motor para que ele tenha uma alta performance. E talvez ele não saiba que é uma Ferrari. Entendeu?
Então, porque Mas ele vai descobrir. De repente ele tem uma crença limitante, de repente ele tem algumas coisas, alguns valores diferenciais que não vê. O coach, eu quero que você nos diga em rápidas palavras, até mesmo para o pessoal entender, como que eu escolho no mercado profissionais hoje, diretores de empresas de pequeno e médio porte nos assistem. Como é que eu escolho um profissional no mercado hoje? É por horas de trabalho? Como é que eu escolho esse profissional que vai entrar na minha empresa e eu posso ter essa confiança de poder saber que ele vai ajudar eu ter uma melhor performance? Como é que eu escolho esse profissional? Isso é uma boa pergunta, porque a primeira coisa é o quê? Horas práticas, tá? Ok. Então, o que eu aconselho, e que normalmente a gente está, essa bandeira, a bandeira que a gente levanta, que é do ICF, que é o International Coach Federation, o que acontece? Os coaches que fazem parte da associação e têm credenciais, ele tem um histórico de prática. Porque para você ter uma credencial, que é, no caso da ICF é o ACC, PCC, MCC... Você tem que ter uma vivência. Ele tem que ter uma vivência. Só para você ter uma ideia, o ACC é em torno de 100 horas comprovadas. O PCC é 500 horas e o MCC é 2.500 horas. Isso vai ajudar a majorar a qualidade do profissional. Isso já ajuda, porque o coach ele não é mais do que de um processo, uma metodologia, é muita prática. É prática. Prática. Você, por exemplo, quando você vai andar de bicicleta, você tem que praticar, né? Ou nadar, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Conta pra gente quais são os contatos para quem quer conversar com a empresa do Frank Onjo. Olha, pode entrar em contato no 041, né? 999511413, ou se você digitar lá no Google Frank Onjo, já aparece o Frank site. Onjo. Frank Onjo, Onjo com H-O-N-J-O. Frank, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Vamos colocar a vinhetinha? Momento coach no ar.